pessoal, sejam bem-vindos à 11ª edição da Arena Office, um evento que acontece em parceria com a Bimad, que está na 40ª edição. E o apoio é com o patrocínio da Cavalete, nosso principal patrocinador desse evento aqui, que hoje estamos realizando. Obrigado a vocês que estão aqui ao vivo, presente, acompanhando. E para quem ainda não pôde participar aqui ao vivo, depois vai ser transmitido para o nosso canal do YouTube. Então faça sua inscrição no Office Connection lá no YouTube e acompanhe não só esse programa, como outros. Sérgio, Alexandre e Rafaela, obrigado, sejam bem-vindos. Eu vou pedir para vocês se apresentarem para o nosso público aqui. Eu já conheço de longa data, mas Sérgio, por favor. Então, eu sou o Sérgio, né? Sou natural do Pará. Juntamente com meu sócio Alexandre, em 2023 nós fundamos o Hydral, né? Uma empresa que utiliza inteligência artificial para ajudar o pessoal da arquitetura, design, paisagistas, tudo mais. Então, basicamente, eu sou responsável por toda a parte da IA lá dentro do Hydral. E a breve introdução é essa. Perfeito. Alexandre, primeira vez aqui com a gente, seja bem-vindo. Vou pedir para você também se apresentar um pouco, contar um pouquinho da sua trajetória. Então, sou Alexandre, eu sou de Cascavel, diferente do Sérgio, tem uma distância bem grande aí entre a gente. Cascavel no Paraná, né? E tenho 24 anos, sou formado em arquitetura recentemente, mas o meu foco sempre foi marketing. Então, o Sérgio veio até mim por conta disso, né? Por conta da arquitetura, mas também por causa do marketing. E dentro do Hydral, eu faço essa parte também. Fico responsável pelo marketing, toda a parte de divulgação, enfim, tudo que seja relacionado a isso. Então é isso. Acho que Perfeito. A minha apresentação seria essa. Obrigado pela presença. Rafaela. Bom, eu sou a Rafaela Nesto, uma das sócias da Arquitecture. Sou arquiteta de formação e marqueteira também, de coração. A gente conduz a Arquitecture, que é uma empresa que trabalha digitalizando produtos para que o arquiteto possa se prover de várias ferramentas na hora do projeto. E a gente entrega a realidade aumentada desses produtos para que o arquiteto possa usar isso no dia a dia da especificação e as marcas que trabalham com esses produtos também possam usar dessa ferramenta, tanto para otimização no processo de vendas, quanto para otimização com o cliente e com o arquiteto que trabalha com o produto delas. Dentro desse processo nosso, a gente obviamente trabalha com muita inteligência artificial. Perfeito. Bom, gente, eu resolvi abrir o primeiro dia da Arena Office com essa questão de inteligência artificial, um tema que está fazendo uma mudança muito grande no dia a dia, não só dos escritórios de arquitetura, mas nas empresas, com as pessoas, né? Eu tenho aqui presente também um grande amigo, o arquiteto Renan Arruda. A gente se encontrou no final de semana, dia 2 e dia 3, num evento de acessibilidade, né, Renan? E o pessoal comentou muito entre os painéis sobre a questão da inteligência artificial. E hoje também nós temos na sequência do painel também com o pessoal também de inteligência artificial voltado para plataformas em BIM. Eu queria saber de vocês, da Hydral, né? Como é que está a evolução da plataforma? Vocês já estiveram com a gente o ano passado falando sobre isso, a gente procura divulgar, mostrar para os profissionais, né? O que ocorreu de evolução nesse último ano na plataforma? Vou passar a minha visão, acho que depois o Sérgio vai querer passar a dele. Mas como arquiteto, eu venho acompanhando o Hydral e testando ele constantemente, né? E não só o Hydral, como diversas IAs. Eu acho que eu faço esse papel, o Sérgio desenvolve e eu testo, né? E desde o começo do Hydral, teve alguns momentos, inclusive a própria renderização, que o Sérgio ele não cogitava em ter no Hydral, né? E foram questão de 3 meses para que surgisse uma nova tecnologia e possibilitasse a renderização. A mesma coisa foi com a melhoria de render, a mesma coisa foi com vídeos. Então, nesses quase 3 anos do Hydral, a gente passou por diversos cenários na IA de coisas que a gente falava assim, pô, isso ainda não é possível. Passavam ali 3 meses, 2 meses até, e se tornava possível.
Então, dessa evolução do ano passado que o Sérgio veio, a gente tem visto uma transformação muito grande nessas IAs de imagem e vídeo também, que tem trazido qualidade mesmo. Uma coisa que a gente usa para arquitetura tem sido algo que o arquiteto pede, né? Mais fidelidade, mais agilidade. Tudo isso tem se tornado mais fácil com uma IA e nesse crescimento. Até porque essa questão do render antes demorava 30, 40 minutos para acontecer, né? Hoje isso 20, 30 segundos, né, para que isso aconteça e materialize, né? É um grande facilitador para os escritórios, para as empresas de construtora, né? Isso, eu sei que a plataforma ela vai aprendendo cada vez mais, né, com a utilização e até porque eu testei várias vezes no começo, né? O Sérgio me passou uma senha, a gente fez altos testes, esgotou tudo o que tinha de possibilidade, né? Como que vocês enxergam a plataforma? Não dá para falar para os próximos anos, né? Mas para as próximas semanas, né? Porque a evolução é muito rápida, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores que a questão da novas tecnologias surgem todo dia, né? Como que vocês enxergam nos próximas semanas aí essa evolução? Tem algum parâmetro, algum feedback? Assim, em relação às próximas semanas, né, eu acho que uma coisa bem legal que vai vir é questão de modelagem 3D, de blocos 3D. Então a gente vai conseguir aí, em breve a gente vai lançar lá no Hydral, a possibilidade de poder criar blocos 3D a partir de imagens, né, do objeto, ou a partir de texto também, né? Então isso dentro da nossa plataforma já vai ser uma coisa muito boa que a gente vai ter, né? Por exemplo, a gente vai poder pegar aqui dessa cadeira, botar uma imagem de frente e de lado dela e a partir dessas duas imagens gerar um bloco 3D, né? Para poder importar no SketchUp, onde quer que seja. Então, isso já vai ser um salto bem legal que a gente vai ter. E também questão de vídeo, né? Vídeo usando IA, a partir de imagem também. A gente vai ter nosso próprio modelo lá dentro. Hoje a gente já tem alguns outros modelos, mas de terceiros, né? Dentro da plataforma. E em breve a gente vai ter o nosso próprio modelo lá dentro. Então, também a gente vai ter vamos ter também dentro do Hydral o ChatGPT, com alguns GPTs já próprio para o nosso nicho, né? Tá. Então, nosso nicho de arquitetura. Então, a gente já vai ter lá alguns GPTs já próprios, né? Que a gente já montou, testou, que vai ajudar tanto com briefing, com normas, né? Renderização também usando o ChatGPT. Então, nas próximas semanas é isso, né? Porque na IA não dá nem pra gente fazer planos muito distantes, porque todo dia é uma coisa nova, né? Toda semana tá uma novidade, então não dá nem pra pensar 6 meses, 1 ano, aí fica até difícil. Não, é realmente semanas a coisa, né? Rafa, você que está introduzindo numa plataforma também, a gente acompanha nesses últimos 2 anos, né? Como que tem sido essa evolução para a arquitetura? Para a gente, a evolução é muito rápida, como para os meninos, né? A gente usa a inteligência artificial nos bastidores da nossa plataforma. Não necessariamente como eles usam para poder fazer a renderização. A gente faz todo o processo da criação dos nossos produtos através dos recursos da inteligência artificial. A gente entrega blocos de sketch, de BIM, né, dentro da nossa plataforma, mas o principal produto, que é a realidade aumentada, a gente usa os recursos do trabalho das texturas. Na hora da gente começar a modelar esse produto, a gente usa, sim, os recursos da inteligência artificial para ajudar a mapear, né, esses produtos, para que a gente consiga ter o máximo de assertividade e que o produto fique o mais próximo possível do produto final, do real. Quando a gente fala de realidade aumentada, fica muito difícil a gente fazer tudo isso através da IA, né? Porque a IA ela tem ainda algumas distorções, ela precisa aprender ainda a identificar o produto real. Então, a gente faz até uma etapa, mas depois isso é feito realmente na mão, né? 1 a 1, para que a gente consiga ter realmente aquela qualidade de você estar olhando a cadeira como se ela estivesse ali do teu lado, né? Se não bastasse isso, acho que dentro de todo o processo como um todo da empresa, a gente tem vários processos onde a própria inteligência artificial pode ajudar. E a gente sabe que na arquitetura como um todo, ela pode ser usada de diversas maneiras, né? Não só para a geração de imagens, mas
Também na hora de você fazer alguma mensuração de projeto, medição de índice de luz, iluminação, enfim, a gente pode usar isso para tudo. É o que a gente estava falando Sim. antes, né? A inteligência artificial, ela veio para ficar e é um recurso que a gente pode usar para praticamente quase tudo que a gente vai fazer na vida da gente. E lá dentro da Arquitecto a gente faz exatamente isso. A gente faz o pré-ajuste com o uso da inteligência artificial, mas a finalização ainda precisa do ser humano. Eu acho que você poderia contar um pouco como que funciona a plataforma de vocês, né? Eu acompanho nesses últimos 2 anos, então até no que ela se transformou, Ela né? se transformou muito, né? Né? Do início para... Do início de 2 anos atrás para cá. Do início para agora, ela começou como sendo uma plataforma onde as pessoas acessavam para ter esses blocos e essa realidade aumentada disponíveis. Mas a gente entendeu que cada marca tem uma particularidade e tem um trabalho dentro do próprio site. Então, a gente transformou toda essa tecnologia em algo que a gente coloca no site da marca, não mais no nosso. A gente deixa ativo, obviamente, no nosso site como mais uma plataforma, mais uma forma de acesso, mas a intenção é a gente gerar todo esse material e entregar isso para a marca, embedar dentro do produto dela. Então, ela recebe não só os blocos que já são, a gente já sabe que é o by the book, né? Que hoje é necessário, que é Sketch, Revit, ArchiCAD, que são os principais softwares que os arquitetos usam, e a realidade aumentada junto, né? Então, nessa realidade aumentada, a gente tem uma tecnologia de troca de materiais, de customização. Então, qual é a maior dificuldade de uma marca hoje que vende um produto personalizado? Ah, mas o meu cliente ele não quer a cadeira verde com esse mesh cinza. Ele quer a cadeira verde, totalmente verde, mas ele não sabe como vai ficar, ele está na dúvida, ele não visualiza. Ele vai ali na plataforma, no site do cliente, ele vai escolher os acabamentos, ele vai gerar o produto em 3D e a realidade aumentada desse produto automaticamente. Então, a cadeira verde que ele imaginou, não imaginou mais. Ela está ali do lado dele para ele olhar e ver no detalhe como isso vai ficar. Inclusive, para ele testar dentro do ambiente dele se vai combinar, se não vai, se vai caber. Isso tudo você consegue através desse modelo de realidade aumentada. Isso no passado, eu conversei muito com a Mariana, né? Sim. Sócia também da empresa, a gente discutiu algumas coisas. Hoje é possível já gerar um orçamento no Sim, final? Hoje a gente já consegue, já temos alguns clientes que já nos solicitaram isso e a gente já entrega essa tecnologia onde o cliente altera o acabamento e a gente consegue, através dessa alteração de acabamento, dar uma ideia de custo para esse cliente. A gente pode deixar essa tecnologia ativa dentro do site do cliente ou não. Aí é uma questão estratégica, né? Se vai fazer o preço ser divulgado ou não. Mas sim, a gente já tem, inclusive, algumas plataformas de e-commerce em contato com a gente que a gente já está com esse processo todo em andamento. Alexandre, você que é um cara de marketing, né? E me conta uma coisa. Como que uma plataforma ajuda a outra nessa integração? A Hidral e a arquitetura, até para o usuário final, né? Acho que as possibilidades são gigantes, assim. Eu creio que a Architecture Tour, ela agrega as marcas a trazerem aquela experimentação dentro do cenário, dentro da casa do cliente, né? E isso até mexe com a parte de vendas, porque você consegue simular como ficaria. Então, é a degustação, né, que você faz dentro do teu cenário. Então, eu creio que seria isso mesmo, né? Você está disponibilizando cada vez mais tecnologia para que o cliente final ele consiga, antes de comprar, saber como vai ficar, saber como isso tudo vai funcionar dentro do ambiente dele. E, inclusive, isso foi uma coisa que a gente mirou, na verdade, a marca, né, e o arquiteto, e a gente acabou atingindo a equipe comercial. Quem mais solicita o nosso produto é a equipe comercial, né? Não precisa mais fazer demonstração. Manda um link, o cliente coloca ali o produto e consegue testar do jeito que ele quiser. Os showrooms, hoje em dia, a gente sabe que são cada vez menores, né, os espaços.
Então, você não tem como ter todo o teu mix de produto em exposição nos acabamentos e da forma que o cliente gostaria de ver. Então, através da realidade aumentada, você consegue ter, sim, todos os seus produtos expostos e apresentar para o teu cliente toda essa tecnologia. E um ponto importante, até, Alexandre, é que, assim, como a IA aprende com os acabamentos, com a forma como a gente coloca o produto, né, a interação de um projeto que tem a tecnologia da Architecture com todos os parâmetros redondinhos, a hora que chega para a Redraw fazer a renderização, isso vai trazer uma qualidade muito maior no render na hora que ela for gerar e ela vai aprendendo com isso, né? Então, cada vez mais vai melhorando a qualidade da entrega da imagem. Concorda? Com certeza. O Vidral em si, ele trabalha de imagem para imagem. Então, quanto mais definido você manda uma imagem, quanto mais nítido é aquela textura, aquele bloco, melhor vai ser a qualidade do teu render. Então, com certeza, acho que agrega muito e dá para fazer muita coisa por trás, né, com essa interação. Uma coisa também que é legal é que como eles trabalham, né, como vocês trabalham com a questão do refinamento, né, da coisa ali do high-end, né, então isso a gente pode usar para alimentar a IA, né, com tudo isso. Então, na hora dela fazer uma renderização, por exemplo, dessa cadeira aqui, né, aquilo já vai ser melhor, porque a gente já conseguiu alimentar ela com os dados de vocês. Então, a gente consegue inserir esse conhecimento a mais dentro dela, a partir dos dados, né, das imagens, das coisas de vocês também, né? Sim, entendo. Tem uma sinergia total entre uma plataforma e outra, né? Total. Elas se complementam. Então, esses blocos são possíveis ser inseridos dentro da Redraw, né? Para poder até melhorar o render no processo final. Sim, são possíveis de fazer isso, né? O treinamento da nossa IA, ela funciona a partir de imagens, né? A gente não consegue pegar o objeto 3D com todas as suas informações. A gente consegue pegar as imagens e aí, por exemplo, uma mesa dessa aqui, a gente pode treinar, inserir essas informações dessa mesa específica na IA, com imagens de vários ângulos dela, de cima, de baixo, de um lado, do outro, né? Então, funcionaria mais ou menos dessa forma, né? A gente já ajeita para a gente aí imagens dessa cadeira de vários ângulos, esquerda, direita, frente, costa, cima, baixo, e aí a gente vai fazendo esse treinamento fino na IA, né? Adicionando essas informações no modelo. Então, e aí junto com isso, a gente adiciona o que a gente chama de tags, né? O que é o modelo e a cor ou o material, né? Cadeira X da cor Y do material Y. E aí a gente vai alimentando isso, né? Inserindo essas informações na IA. E aí quando ela for fazer essa renderização da imagem, né? Só a partir da modelagem, se antes está renderizado, e aí a gente consegue dar essa informação para ela, então ela já vai ter esse conhecimento lá na base dela, né? E aí na hora dela renderizar, ela já vai, poxa, já tenho aqui, então já sei como é que é, então vai ser o mais perfeito possível. Eu não vou ter que imaginar nada, porque eu já sei como é que é, já me ensinaram. Então é mais ou menos assim que funciona. Isso acho que é um grande facilitador para os escritórios de arquitetura, área comercial, construtoras, engenharia, gerenciadoras, né, que trabalham nesse segmento, né? Na verdade, eu vejo assim, é um advento, né, uma tecnologia que veio para ficar, né, já não tem mais como a gente fugir disso. Ela é tanto para construtoras, arquitetos, cliente final, inclusive, né, porque ela está, como os meninos falaram, ela aprende a cada dia que passa. Então, a tendência em pouco tempo, ela está muito mais educada para esse nosso segmento e ela vai conseguir entregar muito mais qualidade, né, e realidade dentro dos projetos que forem feitos através desse tecnologia. Eu vejo, porque minha esposa é design de interiores, né, na questão do residencial, onde ela tem uma grande atuação. Mas surgiram algumas cotações para ela fazer escritório, né, pelo fato de trabalhar comigo, enfim, né, e pela facilidade também. Então, ela usa a Redraw e insere algumas marcas que estão dentro da Architecture. E é muito engraçado porque a gente vê o resultado final antes dessas plataformas dela trabalhar com isso, era um tipo de um layout
não vou falar que era vendedora não, mas hoje a realidade é tão grande que o cliente, quando ela mostra a foto do que vai ser o projeto e depois quando você fotografa o ambiente, muitas vezes o pessoal olha e não consegue identificar qual é o render, né, e qual é a foto final, de tão perfeito que isso está, né? Hoje, então assim, hoje quantos usuários tem a Hidral, mais ou menos, Sérgio? Hoje a gente tem ativo quase 7 mil usuários 7 ativos, mil usuários, né? Ali recorrentes, né, todos os meses. E agora também, recentemente, a gente lançou o plano gratuito no Hidral. Antes a pessoa só conseguia usar pagando, né? Uhum. Então agora a gente também tem o gratuito lá. Então com isso a gente conseguiu ter, né, de usuários gratuitos, dentro de um mês, mais de 20 mil usuários gratuitos, né? Então acho que já chegou até 30, né, Xande? Acho que já chegou até 30 mil usuários gratuitos dentro de um mês, né? Então a gente quer aumentar mais ainda essa base, né? Inclusive o intuito de criar o plano gratuito foi esse, a gente poder chegar mais fácil, mais pessoas, né? E eliminar essa barreira que muita gente ficava assim, será que eu assino? Será que eu não assino? E aí, testando antes, ela vai ver que tem um resultado legal, aí, né? Vai servir como esse filtro já, né? É uma plataforma facilitadora, né? Sim. É isso. Rafaela, quantas marcas hoje? Olha, a gente está com muitas marcas. Vou dizer que, assim, das principais... Não vou nem perguntar a quantidade de produtos, porque deve ser... Produtos eu nem sei te dizer, porque cada dia aumenta, né? Porque a gente ainda está... A gente sempre está carregando novos produtos, mas a gente está aí com mais de 27 marcas já trabalhando com o nosso produto, não totalmente embedado no site deles, né? Porque a gente entrega e aí a própria área de tecnologia de cada empresa faz essa migração do link, né? A gente vai até o momento da colocação, obviamente, dando todo o suporte. Mas a gente, sim, tem várias marcas. Dentro da nossa plataforma, a gente também tem um acesso de profissionais, né? Que de repente, o arquiteto quer ter todas as informações ali dentro de um único lugar. Pode entrar no site da Arquitecto e baixar tudo ali. Os grandes usuários são arquitetos? A maioria, sim. Grande maioria. Sim, e até para as próprias marcas, na verdade, o grande consumidor que faz acesso desse nosso produto é o arquiteto. Nas marcas, tem muito cliente final que gosta de entrar ali e ficar estudando, brincando com o sofá ou com a poltrona que vai comprar, né? A gente sempre tem acesso a esses dados, a gente fornece esses dados todos de acesso, de download para os nossos clientes. O acesso é gratuito? O acesso é gratuito, tá? Para todos os arquitetos e clientes que queiram consumir o nosso produto, ele é gratuito. Não existe uma seleção, só entra quem é arquiteto? Não tem. Na verdade, não, entra quem quer e brinca com quem quer, né, com a tecnologia. Ela é feita exatamente para isso, para facilitar o entendimento e a vida das pessoas no dia a dia, né? Na questão de parcerias estratégicas, né, a Hidral tem isso formatado, né, para novas parcerias, vem ampliando para esse segmento? Tem sim, a gente trabalha hoje dentro do Hidral com a parceria que seria terceirizando a nossa IA para outras empresas, pode ser até, por exemplo, a Arquitecture. A gente tem hoje uma parceria muito forte que é a Marcenaria Diferente, não sei se você conhece, é um software. Eles trabalham ali com a parte de marcenaria mesmo. E a gente abriu a API para outras empresas, tem outras empresas que estão consumindo também, mas... Ok. A gente não tá lembrando o nome, mas a gente tem parcerias com softwares que estão em desenvolvimento e muitas vezes, né, esse caso da marcenaria diferente é engraçado porque a IA que roda lá por trás é a nossa, é o Hidral que está rodando. E muitos clientes são clientes da marcenaria, são clientes do Hidral e usam, né, as duas IAs em locais diferentes. Então, funciona muito bem essa parceria. E vocês, Rafaela? Muitas parcerias? Sim, a gente tem várias parcerias interessantes. Eu não posso abrir agora, porque tem várias ainda em andamento. Mas a gente sempre busca, né, esse tipo de caminho para trabalhar com marcas importantes que queiram realmente oferecer uma experiência diferente para o cliente final ou para o arquiteto que interage com essa marca.
através desse tipo de tecnologia que a gente fornece. Eu sei que a gente recebe, tanto eu aqui no Office Connect como vocês, né? Vocês devem receber muita informação de parentes, amigos, né? Desconhecidos, né? Enfim, sugerindo novas plataformas, né? Vocês identificam alguma que seja relevante, que venha realmente surgindo para auxiliar Você diz em relação a quê? A inteligência a artificial? inteligência artificial? Sim, nossa, por dia, um monte de amigo. Ai, você já viu essa? Você já testou aquela? Você já A trabalhou gente sabe que tem coisas que nem faz sentido Tem para o nosso várias, segmento, né? Mas assim, a gente, como a gente trabalha especificamente, o pessoal de tech, né, que a gente tem, trabalha especificamente com algumas IAs para a questão de textura e modelagem, aí não seria o caso. Mas, por exemplo, quando as pessoas me perguntam, eu falo, olha, elege uma que vai resolver o teu problema. Porque assim, eu tenho um problema de texto. Cara, escolhe uma IA que vai te responder os teus textos e trabalha nela somente, né? Que ela vai te entregar, porque ela trabalha por, como os meninos estão falando, ela trabalha por inteligência. Quanto mais você alimentar ela com a tua necessidade, mais ela vai te entregar. Não adianta ficar pingando de uma para outra, né? Não, eu trabalho com apresentação. Beleza, tem IAs maravilhosas. Você pode trabalhar para apresentações como um Gama ou outras do tipo que ela vai te entregar, mas você precisa ficar fiel a ela para ela te entender, né? Então, eu, por exemplo, na área de marketing, tem várias coisas que você pode fazer, mas para cada demanda, você pode acionar um robozinho ali, um agentezinho que você cria para te entregar aquilo que é necessário. Então, vai da adaptação de cada um dentro desse mar de inteligências artificiais que existem aqui fora. E é um desafio que a gente tem dentro do Hidral, que é entender o que o nosso cliente precisa para a gente trazer dentro do Hidral. Acho que é uma área que a gente investe muito em pesquisa, conversa com o cliente. Os clientes mesmo vêm sugerir funcionalidades novas, porque existem tantas possibilidades, assim, em todos os cenários, desde o começo do projeto, do estudo, até a imagem final, a apresentação à obra, que você pode usar a inteligência artificial de inúmeras formas que a gente fica pesquisando para ver, o que a gente consegue pôr agora, né? O que faz sentido, né? Também. O que faz sentido para que a gente consiga... Enfim, não consegue pôr tudo ao mesmo tempo, né? Então tem que escolher. Vai muito da necessidade, né? Então, assim, a necessidade é uma textura. Qual vai entregar a textura? É que é aquele processo de evolução que a gente falou no início, né? Acho que cada uma das plataformas surgiram com um formato e foram se adaptando e evoluindo nesses últimos 2 anos, né? E o Sérgio esteve com a gente o ano passado, né? Dando uma palestra também, né? E até voltando aí falar sobre essas... Pessoal que chega, né, falando com a gente, já testou essa IA, já testou isso, é parente, é amigo, é vô, é tudo hoje, né? E o que eu acho que, assim, eu tento testar o máximo que dá, né? Algumas eu já vi, outras não. Quando é novidade, eu vou ali testar para ver o que dá, para ver o que sempre com aquele olhar de, no meu nicho, como é que fica, né? Apesar de eu não ser arquiteto nem nada, hoje já me incluo no nicho já, né? Então, se o pessoal me manda uma IA nova, eu vou testar já com aquele olhar de, poxa, como é que eu posso trazer isso para dentro do Hidral, né? E porque, até falando aqui mais assim, de viajada já, né? De o meu sonho é realmente o Hidral ser um hub ali para o pessoal de arquitetura e ter realmente IA para tudo mesmo, desde do brief inicial ali do arquiteto com o cliente até o final mesmo, a IA está em tudo, literalmente tudo. Então, até por isso que eu sempre vou testando, né? Apesar de muitas já ter testado, se chegar alguém com algo que eu não vi, eu vou testando ali, que é algo que eu amo também, né? Eu gosto, então, minha paixão é eu fico o tempo todo testando coisa nova. Mas isso não é difícil de acontecer, né? Você chegar nesse nível com relação à IA. Mas aí um ponto que eu queria trazer aqui. Vamos lá, Nós abrimos justamente isso para discussões. Exatamente. Não vai eximir o ser humano com o conhecimento que ele tem na hora de trazer a demanda, né, e o prompt para essa IA desenvolver o que ele precisa. Que eu acho que existe uma grande preocupação, né, do usuário, né, ou das pessoas de uma forma geral, né? De todo mundo, eu acho, hoje, né? A preocupação é essa. A IA vai me substituir.
E eu acho que, assim, muita coisa, né, eu não, como eu lido muito com IA o dia todo, né? Então eu vejo que muita coisa ainda depende do pensamento crítico do ser humano. Eu acho que a IA pode ser que chegue, né? Não vou dizer que é impossível, mas eu acho muito difícil ela ter algo crítico mesmo do ser humano, né? É igual eu estava dando esses dias um exemplo, um primo meu me perguntou: "E aí, Sérgio, tu acha que a IA vai substituir tudo, todas as profissões?" Eu falei: "Rapaz, eu acho muito difícil." Aí até brinquei com ele: quem vai querer ver um jogo de futebol de robô? Ninguém vai querer ver, né? É verdade. Um stand-up de um robô, ninguém vai querer ver. E isso serve para tudo, porque tem algo que é crítico, que é difícil a gente ensinar a máquina, né? Ter o pensamento crítico da coisa. E a IA, hoje em dia, ela trabalha muito em convencer a gente, né? Então, às vezes, ela, igual a gente está usando o ChatGPT, que é hoje o mais popular, né? Às vezes, ela mente para nós e a gente nem percebe. Porque, no final, o objetivo dela é convencer a gente, é satisfazer a gente, né? E ser aprovada. Ela quer receber a aprovação de que aquilo que ela nos informou foi algo que a gente gostou, né? Então, às vezes, ela acaba mentindo para a gente nem sabe, muitas vezes. E então, isso, né? A IA ainda, acho que muito difícil da IA chegar nesse pensamento crítico, né? Eu vejo ela mais como uma ferramenta para auxiliar a gente, né, nos nossos processos, tornar a gente mais rápido, né? Por exemplo, uma calculadora. Poxa, quando inventaram a calculadora, antigamente era tudo na mão, depois da calculadora, então os cálculos ficaram bem mais rápidos. Mesma forma, eu vejo a IA. É para agilizar nosso tempo mesmo, né? Para tornar a gente pessoas mais poderosas. Seres humanos mais poderosos com a ferramenta mais poderosa. A gente Veja IA, chegou assim. até te cortando um pouco. Nós no Office Connect, a gente acaba entrevistando vários arquitetos, engenheiros, construtores, assim por diante, né? Numa das entrevistas, nós tivemos o Eduardo Manzano, que acaba projetando e executando obras muito na área de hotelaria, muito retrofit, enfim. E a gente estava discutindo sobre inteligência artificial, o uso. Ele falou: eu uso dentro do meu escritório muito inteligência artificial. Só que não é tão confiável, porque quando a gente pede para elaborar um projeto, ele te mostra um quarto de hotel sem porta, sem janela, né? Mas é o uso, né, do constante que vai sempre aprimorando. Eu não sei qual é a plataforma que ele usa, mas usa como auxílio para coisa. Mesma coisa no evento que nós tivemos no final de semana agora de acessibilidade. Então você tem plataformas de inteligência artificial auxiliando nas normas, né? Nós tivemos um projeto lá, né, Renan? A gente teve um projeto que entrou em debate para ver o quanto tinha de falha, né? O Eduardo Ronchetti tinha apontado 30 falhas. E aí, na discussão depois com o pessoal que tinha dentro de certificações e especificações, chegaram quase 60, né? Só para você ter uma ideia. É o que a gente está falando. Ela ainda não aprendeu todo, ela não desenvolveu todo o potencial, né? E aprendeu todo o potencial com relação a determinados assuntos específicos da arquitetura. E o que eu vejo que a IA nunca vai substituir é a criatividade. Então, assim, o arquiteto ou a pessoa que está operando a IA, ela tem uma criatividade, né? Ela tem um pensamento. E aí, cabe a ela saber transferir isso para a IA. Então, nesse caso, dificilmente ela vai substituir, né? Um bom profissional que sabe especificar, que sabe colocar ali dentro do prompt exatamente o que ele quer, para que ela entregue exatamente aquilo que é o esperado, né? Por mais evoluída que ela seja, né, que ela consiga entregar o quarto com a porta, existe ali todo um caminho por detrás da pessoa criativa que ela precisa saber pedir, né? Então, eu não acredito que a IA vai substituir nesse sentido. Ela vai, como os meninos estão falando, ela vai potencializar. Então, se antes a gente fazia 10, a gente vai ter condições de fazer 1000 com muita eficiência e qualidade, rapidez, né? Agilidade nesse Agilidade, processo. exatamente. Para que a gente consiga cada vez mais ter resultados excepcionais. E só vem para contribuir. Eu fico até pensando nessa questão porque como a gente trabalha muito com a área de arquitetura, né, os nossos convidados, a área de facilities manager, né, que acabou depois dando a manutenção no prédio, né, no que usa no dia a dia,
eles também estão partindo para essa parte da inteligência artificial, né, com tecnologia, né? Eu entendo até que a plataforma de vocês é um facilitador para eles lá na frente, né? Não só para consultar produtos, para especificar como gerar uma imagem, né? Nós tivemos um facility também que é de uma instituição financeira, deu uma entrevista com a gente também recente, e ele mesmo cita, né, durante a entrevista, falou que eu tinha que montar uma área de pouso para helicóptero. Eu entrei na IA, né, no chat GPT e pedi para produzir. Então essa facilidade era para quebrar um galho, né? Simplesmente para mostrar uma coisa. Mas é o que ele falou, em 3 minutos eu tinha uma imagem e resolveu meu problema, né? Então essa questão da IA, o pessoal fica muito com medo, né? Mas vai muito também do outro lado de como desenvolver isso, as habilidades, né? E mesmo como a gente participou desse processo aí no final de semana no Congresso de acessibilidade, existem inúmeras normas de acessibilidade dentro do negócio, né? Não é só simplesmente me faz um ambiente de escritório com 30 posições, não é bem isso, né? Não, é mais complexo do que as pessoas imaginam, né? Até porque a Rafaela também, né, conhece muito de imobiliário, né, Rafa? Sim, conheço muito. Né? A gente já se conhece desde trás. Sim, né? dentro da minha trajetória profissional, já trabalhei com diversos tipos, né, de produtos e, enfim, e eu vejo que em todas essas áreas existe essa abertura para a IA, até mesmo em produtos muito técnicos, a IA pode ajudar em testes, né, em simulações, né, em mapeamentos, que hoje, se a gente for fazer, demanda muito tempo, muita equipe, a equipe, né, se deslocar e tudo mais. Trazendo essa tecnologia, a gente consegue mapear isso daí de uma maneira muito mais rápida, com dados muito mais consistentes. Então, eu acho que assim, para todas as áreas, né? Seja iluminação, seja mobiliário, seja acústica, seja o que for, né? Tecnologia, blocos, BIM, enfim, tudo, né? A Reddraw já chegou a identificar o perfil dos usuários, que se são só arquitetos ou é uma mescla de um... A gente já chegou a rodar pesquisas, né? A gente também, os usuários conseguem preencher seus perfis lá. E na grande maioria são arquitetos, né? A grande maioria dos nossos usuários são arquitetos, mas a gente tem também design de interiores, temos paisagistas, engenheiros civis. É isso que eu ia te perguntar, o paisagismo também usa bastante isso? Usa. Hoje em dia está usando, agora estão começando a usar mais, porque a gente está conseguindo manter mais fidelidade também nas plantas. Antes a IA não tinha tanto treinamento em plantas específicas, né? Então hoje eles já estão conseguindo usar bem mais também. Porque às vezes colocavam uma planta específica lá, uma samambaia, algo do tipo assim, e aí ela fazia outra planta no lugar porque ela não tinha aquele conhecimento. Então hoje ela já está melhor para isso também, né? Tem outra área que vocês identificam que tem utilizado bastante a plataforma de vocês? Corretor de imóveis também usa. Ah, tá. Deixa eu ver, tá lembrando mais algum? Marceneiro usa também. Bastante, né? Marceneiro. Bastante, a gente tem bastante perfis. Bastante. Essa questão da renderização com o paisagismo é uma coisa muito interessante, porque quando você vai fazer um render, o paisagismo é um processo muito delicado e muito difícil. Você chegar num realismo que... Porque a paisagem em si ela é muito orgânica, né? Então, você fazer um render dessa forma, você sofre um pouco, né, nesse processo criativo. E a IA, ela consegue agora reimaginar esse paisagismo de uma forma mais fiel. Então, é uma aplicação muito boa, assim, que a gente tá vendo a galera usar. Gustavo, você já viu o salto que a gente deu de 5 anos para cá? Já. Eu estava aqui, eles estavam falando, eu estava aqui pensando, né? Lá no início, o projeto de arquitetura era feito na mão, né? Que é até o caso... Calma, vamos lá. Aí, o que acontece? A gente teve o advento da renderização, dos desenhos, enfim, que não era tão realista assim, né? A gente tinha ali o desenho da plantinha e tal, de repente a gente conseguiu fazer um render, ele era meio tosco, né? Tinha corzinhas que a gente colocava e tal. E agora, com toda essa tecnologia, IA e tudo mais, a gente consegue entregar para o cliente exatamente a foto do que ele vai ter
no projeto dele. Né? Como você falou da tua esposa. Então, assim, você apresenta para o cliente exatamente o que ele vai ter no resultado final. Se ele não mudar, né, a especificação no meio do caminho, ele vai exatamente ter uma cópia fiel daquilo que tem lá. Então, não tem dúvida. Né? Ele não tem dúvida que como é que vai ficar o resultado final. Antigamente, a gente tinha muita essa dificuldade na arquitetura do cliente imaginar, mediante um desenho que não era tão realista, como isso ia se desenvolver lá no final. Né? Até Agora, falando não sobre mais. isso, esses dias a gente teve conversa com o pessoal, né? A gente estava fazendo algumas demonstrações para eles dos resultados dos renders. Aí ele, caramba, mas não tem algo menos realista, não? Porque eu tenho medo de, no final, o resultado não ficar tão real assim. Meu cliente, caramba, cadê? Não tá aquilo. Não tem algo menos real. Então, hoje o negócio tá tão assim que, né? Acho que pós-pandemia isso evoluiu muito, né? A gente se conhece pós-pandemia, né? Então, a gente vê que isso houve uma evolução muito grande no prosseguimento, né? Uma das coisas que eu, como o Alexandre falou, corretores, né? A gente percebe, hoje eu recebo muitas informações de imóveis, de apartamentos ou de escritórios que acabam mostrando o ambiente. E às vezes minha esposa no começo ela olhava para mim e falava assim, olha que bonito isso daqui. Eu peguei e falei, isso daí é um render. Não, como assim? Eu peguei e falei, presta atenção nas imagens, em sombra, em detalhes, porque é muito perfeito. Né? Então, ela que é uma designer de interiores, né, muitas vezes tinha dificuldade. Então, hoje a gente percebe que realmente a questão de alguns corretores, algumas imobiliárias, construtoras, incorporadoras, eles já te mostram um ambiente decorado com aquilo e com produtos, que eu acho muito interessante, porque quando eu conheci a arquitetura, era um formato, estavam iniciando, né? Hoje já está numa evolução com blocos. Então, eu fico imaginando, é por isso que eu falo aqui, como é que vai ser nas próximas semanas, né? E olha que louco, né? Antes, você fazia a compra de um produto para a tua casa de alto valor agregado. Um sofá, uma poltrona, um mobiliário até mais caro do que isso. E para você fazer essa tomada de decisão, várias coisas passavam pela tua cabeça. Será que vai ficar bom? Será que vai servir? Será que realmente é isso? Eu estou vendo verde, será que o azul não vai ficar melhor? Então, hoje você já não tem mais essa dúvida. Você consegue pegar o produto que você está pensando, gerar ele ali exatamente como ele é e colocar lá no teu espaço. E aí você decide ali imediatamente se aquilo é o que você esperava ou não. Até porque vocês trabalham com uma realidade aumentada. Exato, exatamente. Então, assim, não tem mais aquela coisa, chegou o produto na casa do cliente e fala, ai, não era bem isso que eu imaginava. Não tem mais imaginação, né? Tem a realidade aumentada ali, o cara experimenta no local e na hora ele fala, olha, não vou comprar o azul, vou comprar o verde, porque o verde ficou melhor, né? Ou essa medida vai ficar muito justo, talvez uma medida menor. Então, eu acho que, assim, tudo isso vem só para somar nesse processo todo de evolução, de como o nosso segmento, vamos falar assim, né? Vai se desenrolar nos próximos anos. Ano retrasado, eu tive com a Mariana. E ela me mostrou já uma visão com óculos, né? Evoluiu muito. A gente não usa óculos. Não, eu vi numa que ela me mostrando uma pedreira. Sim, a gente consegue fazer, a gente consegue também usar a nossa tecnologia no óculos, mas a gente percebeu no nosso processo de evolução que não é todo mundo que se adapta a esse tipo de, né, tecnologia. E a gente usa diretamente no celular, no tablet, mais no celular, né, porque a gente está com ele o tempo todo. Sim. E aí a gente consegue levar ele para qualquer lugar, né? Então, isso foi mais uma evolução. Existem ainda algumas tecnologias que a gente está para soltar, que eu ainda não posso falar, porque ainda é segredinho, mas assim, a gente consegue evoluir ainda mais com relação a isso, né? Não só com a realidade aumentada, mas na identificação de produtos, em como isso pode até crescer um pouco mais em breve, além, né, da precificação que a gente já consegue aplicar. Então, assim, é o que os meninos estão falando, o céu é o limite, desde que a gente consiga dominar, né, como é que a gente educa essa inteligência artificial para trabalhar o nosso corpo. Hoje a gente tem uma questão da plataforma BIM, né, que está nos ambientes corporativos, né?
mais ou menos há 10 anos atrás, nós trouxemos um pessoal da Asbec que estava entrando com a plataforma BIM, enfim. Como é que está isso hoje? O produto de vocês, a plataforma de vocês, ela se encaixa no BIM? Sim. A gente, para poder chegar no resultado final da realidade aumentada, a gente passa por um processo. A gente recebe muitas vezes o desenho em SketchUp, a gente transforma todos esses blocos em BIM. Então, a gente trabalha tanto com o Revit quanto o ArchiCAD. Então, todos os produtos que chegam para a gente solta necessariamente com todas essas tecnologias. Então, a gente tem os blocos bem leves, bem parametrizados, né, com todas as informações, para, a partir daí, começar a gerar a realidade aumentada. Se a gente não faz isso muito redondinho, muito leve, a nossa qualidade no final, né, fica meio comprometida. Então, a gente precisa ter esse processo todo. Então, a gente entrega para o cliente que está comprando a nossa tecnologia não só os blocos de Sketch, Revit, ArchiCAD, mas também o 3D, a realidade aumentada e o customizador, que é isso que eu estou falando, é você poder trocar o acabamento do produto e gerar a realidade aumentada em tempo real. Tá. Isso tudo no site dele. Então, a gente entrega o link para ser colocado no site dele. Sérgio Alexandre, Ridal tá... Do nosso lado, a gente não trabalha diretamente com o BIM, a gente vai trabalhar com as imagens que vêm do BIM. E uma coisa que eu vejo que é muito produtivo é que as imagens que vêm do ArchiCAD, do Revit, elas vêm com detalhes mais finos. Então, o BIM tem esse ponto positivo, porque é uma imagem mais nítida. Para IA isso é muito bom, porque ela consegue entender melhor aquela imagem. Mas a princípio a gente não tem nenhuma integração, mas a gente estuda. E uma coisa que a gente tem estudado agora, e feito testes já para entender como que funcionaria, é você usar a IA para, junto com o BIM e a parametria, você desenvolver tecnologia, desenvolver modelagens. Então, o próprio Morph, que tem no ArchiCAD, né? A gente já fez testes e a linguagem de programação do ArchiCAD é o Python. É uma linguagem bem conhecida. E o ChatGPT, ele consegue gerar códigos em Python. E eu consigo, um exemplo só, né? Qualquer pessoa pode testar isso, né? Eu consigo pedir pro ChatGPT gerar um bloco, gerar uma cadeira, uma coisa simples, e mandar para IA do chat, gerar isso em Python, né? E colocar dentro do ArchiCAD, que ele vai gerar um bloco feito por IA, só que em programação. Então, essa conversa ela é muito possível. Né? É uma coisa até que o Sérgio falou da vez que ele veio, né? Só falta alguém que una. Então, na minha cabeça já deu um nó, tá? Oi? Na minha cabeça já deu um nó aqui. Não, mas é uma coisa muito possível. O SketchUp trabalha com Ruby, que é outra linguagem de programação. Então, todos esses softwares já têm isso aberto. Você já consegue fazer essas integrações. O que você falta agora é você desenvolver uma IA que consiga fazer modelagens complexas. Mas a gente fez um teste e eu pedi para o ChatGPT gerar uma modelagem para mim de uma casa simples com 3 cômodos, que tinha uma cozinha, 2 quartos. As medidas eu deixei ele gerar e ele fazia o telhado com dois caimentos. E ele conseguiu fazer essa modelagem. Então, é algo muito simples, é algo que não dá para utilizar hoje, mas a gente vê esse avanço, né, da tecnologia se conversando. Então, e o BIM entra nisso, porque através da parametria a gente consegue inserir as modelagens dentro do BIM. Isso se usa, tudo bem, a gente está falando de escritórios, né, de uma forma geral, de casas, mas isso se aplica também varejo, lojas de ruas, ele fazer um layout, um pop-up de uma Chili Beans, por exemplo, vamos dar o nome aos bois, você ter dentro de um shopping, você criar uma loja pop-up dentro de um shopping, já com medidas. Você diz no sentido do BIM? Não. Também... A gente, no início da Architecture, a gente trabalhava com a modelagem de ambientes interativos, né? Que era o ambiente de realidade aumentada interativo. Uhum. Que a gente chegou até a fazer alguns ensaios de showrooms de marca totalmente virtuais para poder atender o cliente. Mas aí a gente teve que dar um passo atrás e a gente viu que não adiantava a gente fazer
o ambiente se a gente não tinha os mobiliários todos, né? Eu me recordo disso. E aí a gente justamente. começou a olhar mais para os mobiliários e para os outros elementos desse projeto antes de chegar lá num ambiente totalmente real. Hoje, eu vejo que a tecnologia né, a IA consegue entregar isso, sim, mas aí eu não sei até quanto, né? Teria que estudar um pouco mais como fazer esse projeto de varejo tão dinâmico assim. Eu acredito que não tem problema nenhum, né? Desde que você dê o prompt correto para a IA, ela vai gerar uma loja para você com um projeto Não, genérico, né? eu pergunto porque a gente entrevista alguns profissionais que são da área de varejo, né? E estão habituados a fazerem lojas, exposição, tem todo um conceito, né? Então, o como fazer... Bom, eu não sou arquiteto, não uso, mas assim, né, eu até sei que não dá para você ficar fazendo sempre o mesmo modelo, a mesma coisa. Você tem que provocar a inteligência artificial para que ela venha sugerir novas, né? Mas existe algumas lojas, por exemplo, são padrões, né? Sei lá, Boticário, enfim. Mas até dando um exemplo, falando de Boticário, por exemplo, a gente teve recentemente conversando com uma empresa, ela vai ter que fazer uma reformulação, por exemplo, no negócio do museu de uma Boticário, assim, quantas lojas são? São só 3.000. Eu posso te dizer da parte da Architecture como é que a gente pode atender esse segmento. A gente consegue sim fazer. Eu entendo que quando a gente está falando de varejo, existem módulos, vamos chamar assim, simplificar, né? Dos elementos que vão dentro dessa loja, né? Dos expositores e tudo mais. A gente consegue gerar isso dentro da Architecture, seja através, dependente do site, né? Do software que o arquiteto que está fazendo esse projeto utilize. Então, a gente consegue sim fazer os blocos e a gente consegue, inclusive, gerar a realidade aumentada desses expositores para que no momento de colocar a loja ali e falar, vamos por aqui, vamos por ali, antes de produzir o produto efetivamente, né? Isso a gente consegue chegar, né? Aí o projeto, a renderização e tudo mais, aí é com os meninos aqui, ó. Assim, no nosso caso, eu acho que a gente pode utilizar a IA, né, para até imaginar, né? Vamos supor que acabou de construir ali um shopping novo e vai abrir uma Boticário, né? Então, a gente pode utilizar a IA para foto mesmo simples do ambiente vazio. E aí a gente pode treinar, alimentar a IA com várias imagens de Boticários, essas 3.000 lojas Boticários aí. E aí a IA vai ter um entendimento de como é o padrão, como é a disponibilidade dos balcões e tudo. E aí a gente imaginar como que vai ficar ali no shopping. E aí tem um ponto de start, né? Então, poxa, dá para eu começar por aqui. A IA já me ensinou já me deu uma noção de mais ou menos por onde eu vou começar, né? Então, eu acho que no nosso caso, dá para fazer isso, né? Ou então para também reimaginar o que já existe. Pegar algo ali, uma loja que já existe, mas já está antiga ali, eu quero dar um retoque nela, dá para usar a IA também para reimaginar como que vai ficar aquela loja, né? Então, não, perfeito. No nosso caso, dá para usar dessa forma. O objetivo até de eu convidá-los para participarem aqui com a gente é justamente assim, não só para atualizar no que vem desses últimos 2, 3 anos, né? Mostrando qual a evolução de cada uma das plataformas, né? E até para onde isso caminha, né? A gente sabe que pode ser que daqui a 3 meses mude algumas coisas, né? Mas é importante levar isso para o conhecimento do nosso público aqui, até porque a gente lida muito, novamente, com arquitetos, escritórios de arquiteturas, engenharias, construtoras, a área de facilities manager, né? Para eles é importante isso, para ver para ver para onde está caminhando. E muitos até nem conhecem, às vezes, a plataforma de vocês. Para a gente no papel de um hub de conexão com o segmento, para a gente é comum, né? Mas, assim, às vezes eu tenho que fazer até perguntas idiotas para mostrar para onde pode ir, né? E, bom, a gente está chegando ao final, eu queria muito agradecer, mas eu queria uma palavra de vocês, da Hidral, para o nosso público, sobre o futuro da Hidral e da inteligência artificial.
Eu acho que a palavra que eu posso deixar para vocês é que experimentem, né? Experimentem IA, utilize como um ajudante ali, né? Um companheiro seu, né? Alguém que vai te ajudar a agilizar seu processo, né? Não tenha medo do novo, porque é uma ferramenta que veio para potencializar o que já somos, né? Então, não tenha medo, experimente, e o futuro da IA chega até ser um pouco imprevisível, porque todos os meses, todas as semanas, vem coisa nova. Por exemplo, a gente lançou uma atualização nova agora, faz um mês, e melhorou o que a gente já tinha, assim, poxa, praticamente 100%. Então, esse é o recado, né, que eu dou. Experimente, use a IA para lhe auxiliar, potencializar o que você já faz. Se você consegue pegar uma demanda de 2, 3 projetos no dia, com a IA você vai conseguir fazer mais. Então, esse é o recado que eu dou, né? Puxando a sardinha para o meu lado da IA, né? Mas é esse o recado que eu deixo. Alexandre, falando inclusive de atualizações, né, que ocorreram agora, né? Sim. Assim, do meu lado, eu acho que a gente vê é que as pessoas não param para analisar, mas o tempo que você levava no passado para fazer um projeto à mão é um negócio absurdo, porque a tecnologia, não falo nem da inteligência artificial, porque ela chegou faz pouco tempo, mas a tecnologia vem fazendo a gente ser mais produtivo em todos os cenários. Antes a gente fazia projeto à mão, aí depois a gente passou a fazer projetos no AutoCAD, mas ainda era algo um pouco manual. Aí veio o BIM e agora veio a IA. Então, quando você vê o arquiteto que demorava 2 meses para fazer um projeto, ele está fazendo isso em 1 semana. E quando a gente vê, vai estar fazendo isso em menos tempo. Então, a tecnologia, a inteligência artificial, ela veio para isso, para produtividade. Quando você vê, você está uma pessoa muito produtiva e a gente está virando super ser humano, porque você está fazendo coisas muito rápidas. Então, é uma evolução que a gente vê. O profissional que não usa a inteligência artificial agora, querendo ou não, ele fica para trás. Acho que é uma coisa que as pessoas mais velhas têm um pouco mais de dificuldade, que a gente tinha conversado. Sim. Mas até esse dia eu fui convidado na faculdade que eu me formei pra gente conversar sobre isso. Uhum. E meu professor me pediu, César, o nome dele, me pediu qual que era, o que eu imaginava do futuro para a profissão daqueles arquitetos. E era o primeiro. E eu falei pra eles que eu não sabia, na verdade, né? Eu sabia que eles iam ser pessoas muito produtivas, mas aquela geração era uma geração que eu acredito que não vai... 5 anos de faculdade, né? Então, daqui 5 anos. Eu falei pra eles que eu acredito que eles não vão precisar fazer render. Não vai ser um processo que vai fazer parte. Pelo menos o render de imagem, eles podem aprender ali um passeio virtual, um passeio interativo, que daí é uma coisa que a IA pode ser que demore mais para fazer. Mas o vídeo, a imagem, eles não vão precisar fazer. Ou seja, a gente já vai trazer para o mercado profissionais que daqui a 5 anos não vão saber fazer o processo que a gente estudou muito para aprender. Demorou muito para aprender, que é o render. Então, vão ser profissionais que vão vir para o mercado com isso muito forte, com o uso da IA muito forte. Então, para os profissionais antigos, a gente tem que se adaptar. Acho que a mudança é necessária. Nesse render, até uma curiosidade, né? Não só a imagem, tem uma previsão de vídeo, por exemplo? Sim, de vídeo. É totalmente previsível. Na verdade, a gente já está trabalhando. Inclusive, a gente colocou o vídeo dentro do Hydral e foi uma coisa que o pessoal começou a usar muito. Então, a gente começou a dar mais atenção. A galera gostou muito. Acho que todo arquiteto agora está usando alguma IA de vídeo. Testando, pelo menos. E foi uma evolução muito grande. Acho que uns 3 meses para cá surgiu muitas IAs melhores para o vídeo. Uhum. Então, acho que é algo bem possível. Rafa? Bom, falando de IA, como eu falei, né? IA, na verdade, ela é processo e produtividade. O resumo desta forma é como a gente usa na Arquitecture. Eu convido a todos para acessar o nosso site, architecture.com, e olhar e experimentar essa tecnologia que eu falei tanto aqui, né? Da realidade aumentada, desse customizador. A gente tem alguns parceiros também que estão ali com a nossa tecnologia,
Mas entra no nosso site, que ali está todo mundo resumido e dá para brincar melhor com os produtos, para vocês entenderem realmente o que é essa revolução ali dentro, não só do processo de especificação, mas principalmente do processo de vendas, né? Onde a gente acabou entrando sem querer. E eu acho que nos próximos passos, num futuro muito próximo, como é tudo muito rápido, evoluções e atualizações vão acabar chegando. A gente cada vez mais abre mão da inteligência artificial para melhorar cada vez mais a nossa entrega, para que ela seja cada vez mais realista, né, para o que o nosso consumidor busca. Então, acessem e conheçam o que é a Arquitecture, e a gente está ali querendo atendê-los. Rafaela, Alexandre, Sérgio, obrigado pela participação, pelo aceite, em poder até contribuir aqui com as novidades, né? Obrigado a vocês. A vocês que nos acompanham, eu vou deixar aqui agora no final o link tanto da Hydral como da Arquitecture para vocês poderem acessar. E obrigado a todos e até a próxima edição da Arena Office.